No vídeo anterior, falamos sobre a base que sustenta a prosperidade. Falamos sobre como nada externo se mantém quando a estrutura interna está desalinhada. Agora é hora de avançar um passo além. É hora de entender como essa base começa, se fortalece e passa a reorganizar a realidade de forma concreta. A prosperidade não surge quando algo chega de fora. Ela vem quando algo muda por dentro e cria espaço para que o externo se reorganize. A maioria das pessoas tenta prosperar adicionando coisas à vida. Mais trabalho, mais esforço, mais informação, mais tentativas. Mas quase ninguém para observar o que precisa ser retirado. Crenças, tensões internas, conflitos silenciosos e padrões repetidos. Enquanto isso não é visto, o novo não se sustenta. Porque o espaço interno continua ocupado pelas mesmas estruturas. A consciência funciona como um campo organizador. Ela não cria dinheiro, oportunidades ou resultados de forma direta, mas organiza a forma como você se posiciona diante deles. Quando esse campo está confuso, a vida parece confusa. Quando ele se alinha, as coisas começam a fluir com menos resistência. Isso não significa ausência de desafios. Significa clareza ao lidar com eles. Prosperidade verdadeira não elimina problemas. Ela muda a forma como você responde a eles. Responder com clareza é diferente de reagir por impulso. Reações nascem do automático, respostas nascem da consciência. Grande parte das dificuldades financeiras vem de reações não observadas. Medo de perder, ansiedade para ganhar, comparação constante e pressa para chegar. Esses estados internos geram decisões desalinhadas. E decisões desalinhadas criam ciclos que se repetem. Por isso, antes de falar de dinheiro, é preciso falar de consciência. Antes de falar de crescimento, é preciso falar de estrutura interna. A consciência se amplia quando você começa a perceber o que sustenta internamente ao longo do dia. Não apenas em momentos especiais, mas na rotina. O que você pensa quando acorda? O que sente quando olha para sua realidade financeira? O que surge quando algo não sai como planejado? Esses pensamentos e emoções não são aleatórios. Eles revelam o nível de consciência ativo naquele momento. E o nível de consciência define o tipo de ação que você toma. A ação define o resultado que se repete. Nada disso é punição ou recompensa. É compatibilidade. A vida responde ao estado que você sustenta com mais frequência, não ao que você deseja ocasionalmente. Por isso, desejar prosperar não é suficiente. É preciso sustentar internamente um estado compatível com prosperidade. Esse estado não é euforia constante. É estabilidade interna. Estabilidade interna é sentir segurança mesmo quando tudo não está resolvido. É confiar no próprio eixo. Pessoas que prosperam de forma consistente não são aquelas que nunca erram. São aquelas que não entram em colapso quando erram. O colapso drena energia. A clareza reorganiza. Quando você amplia a consciência, começa a perceber onde perde energia sem necessidade. Pensamentos repetitivos, conflitos internos, resistência ao presente. Essas perdas são silenciosas. Mas ao longo do tempo, fazem muita diferença. Prosperidade exige energia organizada. Não energia dispersa. Quando a energia interna está organizada, o foco se sustenta por mais tempo. O foco sustentado direciona a experiência. Aquilo que ocupa a mente de forma constante tende a se expandir na vivência.
Não por mágica, mas por coerência de ação. Se a mente está ocupada com escassez, as escolhas refletem isso. Se está ocupada com clareza, as escolhas mudam. Esse é um ponto crucial. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega, começa quando a percepção muda. A percepção muda quando você deixa de se identificar totalmente com seus pensamentos. Quando passa a observá-los. Pensamentos observados perdem força. Pensamentos não observados comandam decisões. Ao observar seus pensamentos sobre dinheiro, você começa a ver padrões. Ideias repetidas que nunca foram questionadas. Essas ideias moldam comportamentos automáticos. Comportamentos automáticos criam resultados previsíveis. Ao trazer consciência para esses padrões, você começa a interromper o ciclo. Não à força, mas com lucidez. Esse é o momento em que muitas pessoas sentem desconforto. Porque perceber-se exige honestidade. Mas é exatamente aí que a transformação começa. Onde há honestidade interna, há reorganização. Reorganizar a consciência não significa negar a realidade atual. Significa compreender de onde ela está sendo criada. Aceitar não é se conformar. É reconhecer o ponto de partida sem autoengano. A partir desse reconhecimento, a ação se torna mais eficaz. Menos esforço, mais direção. É nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir uma mudança sutil. As decisões ficam mais simples. Menos impulsividade, menos ansiedade, menos necessidade de provar algo. Mais presença. Presença muda tudo. Presença cria impacto real. E é aqui que eu quero fazer um convite importante para você. Se esse conteúdo está fazendo sentido, se você percebe que esse tipo de reflexão não é comum, inscreva-se agora no canal A Base da Prosperidade. Cada novo inscrito fortalece este projeto e permite que mais conteúdos profundos, claros e transformadores continuem sendo produzidos. Ao se inscrever, você não está apenas acompanhando vídeos, está ajudando a construir um espaço diferente no YouTube. Voltando ao ponto central, prosperidade se sustenta quando não há conflito silencioso entre o que você pensa, sente e faz. Conflitos internos drenam energia. Pessoas exaustas, muitas vezes, não estão cansadas do trabalho, estão cansadas de lutar consigo mesmas. Quando essa luta interna diminui, a vida começa a fluir com mais naturalidade. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a resistência caiu. A resistência é um dos maiores bloqueios invisíveis à prosperidade. Ela surge quando você quer estar em um lugar diferente daquele em que está. Quando a consciência se amplia, você aprende a agir a partir do presente, não contra ele. Agir a partir do presente gera ações mais precisas. Ações precisas geram resultados mais consistentes. Consistência constrói confiança interna. Confiança interna sustenta crescimento. Essa confiança não depende da aprovação externa. Ela nasce da coerência consigo mesmo. Quando você confia no próprio eixo, a vida responde com mais oportunidades compatíveis. Não por favor, mas por alinhamento. Alinhamento interno não é rigidez. É flexibilidade consciente. Pessoas alinhadas se adaptam melhor às mudanças. Elas ajustam o rumo sem perder o centro. O centro não está nas circunstâncias. Está na consciência que observa. Quanto mais você fortalece esse centro, menos a vida parece caótica. Mesmo quando há desafios. Esse é o tipo de prosperidade que não se perde com facilidade. Porque não depende de fatores isolados.
Ela depende da base. E a base está dentro. Este canal existe para fortalecer essa base, vídeo após vídeo, reflexão após reflexão. Se você sente que este conteúdo fala diretamente com você, continue acompanhando. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte dessa construção. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais como essa base interna influencia dinheiro, decisões, oportunidades e estabilidade ao longo do tempo. Se este vídeo te trouxe clareza, curta e compartilhe. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas prontas para esse nível de consciência. A prosperidade que se sustenta começa quando você muda a forma de se perceber no mundo. E essa mudança começa agora. Quando a consciência começa a se ampliar de forma real, algo importante acontece. Você passa a perceber que muitos dos seus limites não estavam nas circunstâncias, mas na forma como você se posicionava internamente diante delas. Esse posicionamento interno é silencioso. Ele não aparece em frases prontas, mas em microdecisões diárias. É ele que define se você avança ou recua diante de uma oportunidade. É ele que define se você insiste ou desiste diante de um desafio. Prosperidade não nasce de decisões grandiosas isoladas. Ela nasce da soma de pequenas decisões coerentes ao longo do tempo. Essas decisões só se tornam coerentes quando a consciência está presente. Sem presença, a mente repete padrões antigos. Padrões antigos foram formados em momentos de adaptação. Eles tinham a função de proteger. Mas proteção constante impede expansão. O que protege demais também limita. Quando você começa a observar esses mecanismos internos, percebe que muitos medos não são atuais. São memórias emocionais repetidas. Essas memórias influenciam sua relação com dinheiro. Influenciam quanto você se permite ganhar, receber e sustentar. Muitas pessoas até conseguem crescer financeiramente por um período. Mas internamente não se sentem confortáveis com esse crescimento. Esse desconforto gera tensão. E a tensão cria decisões inconscientes que desmontam o que foi construído. A prosperidade madura exige conforto interno com expansão. Exige segurança emocional. Segurança emocional não significa ausência de medo. Significa não ser dominado por ele. Quando você amplia a consciência, aprende a reconhecer o medo sem obedecê-lo. Isso muda o jogo. A mente deixa de operar no modo de sobrevivência constante. Ela passa a operar no modo de criação consciente. Criar não é imaginar apenas. Criar é sustentar um estado interno compatível com aquilo que se deseja viver. Esse estado se constrói pela repetição consciente. Não pela insistência forçada. Forçar cria desgaste. Sustentar cria estabilidade. A estabilidade interna permite que você veja oportunidades onde antes via ameaça. Permite que você veja possibilidades onde antes via risco. Essa mudança de percepção não é fantasia. É reorganização interna. Quando a percepção muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados acompanham. Esse processo é gradual. E justamente por isso, é sustentável. A prosperidade que chega rápido demais costuma ir embora com a mesma velocidade. Porque não houve tempo de ajustar a base. A base precisa ser fortalecida à medida que a expansão acontece. Caso contrário, o próprio crescimento vira um peso. Muitas pessoas sentem culpa ao prosperar. Sentem que não merecem. Essa culpa não nasce do presente.
Nasce de histórias antigas, de comparações e condicionamentos sociais. Enquanto essa culpa não é observada, ela age em silêncio. Sabotar ganhos e decisões. A consciência ampliada não combate a culpa. Ela a ilumina. E aquilo que é iluminado perde poder. Porque deixa de operar no escuro. Prosperidade não combina com culpa constante. Combina com responsabilidade consciente. Responsabilidade consciente é saber lidar com o que chega. É sustentar o que se constrói. Sustentar não é segurar com medo de perder. É confiar na própria base. Confiança na base reduz ansiedade. Ansiedade reduz erros. Erros não observados se repetem. Erros observados se transformam em aprendizado. O aprendizado real não vem da dor. Vem da consciência sobre a experiência. Quando você aprende com clareza, não precisa repetir a experiência. O ciclo se encerra. Encerrar ciclos é essencial para prosperar. Carregar ciclos antigos consome energia. Energia consumida em conflitos internos não está disponível para criação. E criação exige espaço interno. Esse espaço surge quando você para de se definir pelo que aconteceu. E começa a se definir pelo que sustenta agora. O agora é sempre o ponto de reorganização. É nele que a base pode ser ajustada. Quando você age a partir do agora, sem lutar contra ele, a ação se torna mais precisa. Precisão reduz desperdício. Reduz tentativas inúteis. Menos tentativas inúteis geram mais foco. Mais foco gera melhores resultados. Resultados melhores reforçam a confiança interna. E a confiança interna sustenta a prosperidade. Esse é um ciclo virtuoso. Ele começa dentro. Por isso, não existe prosperidade verdadeira sem autoconhecimento. Não como conceito, mas como prática diária. Autoconhecimento é perceber-se em ação. É observar-se em decisões pequenas. As pequenas decisões são mais reveladoras do que as grandes. Porque nelas o automático aparece. Quando você traz consciência para o automático, ele deixa de comandar sozinho. Passa a ser ajustado. Esse ajuste contínuo é o que fortalece a base. Não existe ajuste único definitivo. Prosperidade é construção permanente. Não destino final. Quem entende isso sofre menos. Porque não cria expectativas irreais. Expectativas irreais geram frustração. Frustração gera resistência. Resistência trava o fluxo. Clareza libera. Clareza não elimina desafios, mas elimina confusão desnecessária. A confusão interna é um dos maiores custos ocultos da vida financeira. Ela gera decisões contraditórias. Decisões contraditórias criam resultados inconsistentes. E inconsistência gera insegurança. A insegurança leva à pressa. A pressa leva ao erro. Quando a consciência se amplia, a pressa diminui. E isso muda tudo. Você passa a agir no tempo certo. Nem antes, nem depois. O tempo certo não é cronológico. É interno. Quando o interno está alinhado, o externo acompanha. Sempre acompanhou. Esse alinhamento não chama atenção. Ele é silencioso. Mas seus efeitos são profundos. Relações mudam, oportunidades surgem, escolhas se refinam. Nada disso acontece porque você tentou controlar o mundo. Acontece porque você parou de lutar contra si mesmo.
A luta interna é o maior desperdício de energia que existe. Prosperidade exige energia disponível. Quando a energia está livre, a vida se reorganiza, sem esforço excessivo. É por isso que algumas pessoas parecem fluir. Não porque têm menos problemas, mas porque têm menos conflito interno. Menos conflito gera mais clareza. Mais clareza gera mais coerência. E coerência sustenta a prosperidade. Este é o fundamento que iremos construir juntos neste canal. Vídeo após vídeo. A prosperidade que se sustenta não começa fora. Ela começa quando a consciência encontra alinhamento. E esse processo, quando iniciado, não tem volta.